Inclusive, a janela de transferências vai abrir daqui a 2 semanas, no dia 10 de julho. O Cruzeiro também está tentando reforços, está no nosso site, o ge.globo. O dono do Cruzeiro, do Pedro Lourenço, deu uma entrevista à Tribuna de Minas, de Juiz de Fora, e revelou que o Leonardo Jardim, técnico, está pedindo um zagueiro e 2 atacantes de velocidade que jogam pelas pontas. Contratações pontuais. O Cruzeiro vai representar amanhã na Toca da Raposa e semana que vem viaja para o Espírito Santo, mas não é Guarapari não, tá, gente? Torneio amistoso. Sub-20, os mineiros. Olha só, no Sub-17, o Santos venceu o América, Toledinho, por 4-1. E daqui a pouco vocês vão entender porque que os meninos estão rindo. Fortaleza e Cruzeiro. O Cruzeiro venceu por 2-0 o Fortaleza. Atlético e Botafogo ficaram no empate. No Brasileiro Sub-20, o Cruzeiro venceu o Atlético Goianiense, o Dragão, por 4-1. E o Palmeiras venceu o Sub-20 do América por 4-1. Toledinho daqui a pouco vai explicar. Nós vamos... Ó, esse foi o placar Apoio Mineiro, que vai render muita discussão. Vamos começar primeiro, Hugão, com a vitória do seu time. Vamos, Bebel. Bebel, esse time do Cruzeiro, Sub-20, eu vou te falar uma coisa. Tem um diferencial nele, alguns diferenciais, mas destaque total para Batistella. Esse garoto joga bola demais da conta. O Cruzeiro tem que pegar esse menino, fazer ali um plano de carreira para ele. Temos que ver esse menino jogando no profissional. Muitos ainda me perguntam assim, por que ele ainda não foi aproveitado no profissional? E a gente vê, por exemplo, os laterais sendo usados, volante, como o caso do Hickman, por exemplo, Murilo Hickman, né? O lateral, o Prato sendo usado, e a gente não vê o Batistella ainda. Porque o Cruzeiro entende que na função do Batistella é necessário você ter uma evolução desportiva pedagógica. Eu vou colocar dessa forma, assim, para todo mundo possa entender melhor. Porque é necessário que ele possa pegar um pouco mais de experiência, porque são setores diferentes do campo. Ele precisa usar um pouco mais a cabeça para poder criar mais as jogadas e vai enfrentar jogadores muito experientes, com muito contato físico no meio-campo. Por isso demora-se um pouco mais a você revelar meias e nem tanto para você revelar laterais ou zagueiros, por exemplo, que é uma posição mais de desconstrução ou, de repente, de transição e evolução de jogo. Então, nessa condição do Batistella, como é o caso de pensar mais o jogo, evidentemente que vai demorar um pouco mais. Agora, esse time sub-20 do Cruzeiro é o que eu falo para todo mundo, gente. Sub-20 e base não tem obrigação de ganhar título. Ganhou título, ok. A obrigação é preparar jogador pro profissional e, ó, capitalizar. Ô, Miltinho, eu gostaria que você focasse no Toledo. Vamos ver. Festa da torcida e muitos pontos conquistados no Brasileirão. Até aqui um cenário bem comum em casa. Em 6 partidas dentro dos próprios domínios, o Cruzeiro soma 5 vitórias e um empate. Um aproveitamento de 88%. Números que fazem do time o melhor mandante do campeonato. E nessa relação, time, casa e torcida, o desempenho em campo não é o único destaque. Fora dele, nas arquibancadas, o Cruzeiro também vem chamando a atenção. E aí, mais uma vez, basta olhar os números. O clube é o 3º melhor colocado no ranking de público do Brasileirão. A média celeste é de 42.406 torcedores. Apenas Flamengo e Corinthians, donos das maiores torcidas do país, superam o Cruzeiro nessa comparação. Quero agradecer toda esta vida, esta paixão que eles colocam nos jogos e ajuda-nos ao grupo ser melhor, ajuda-nos a ter positividade, energia dentro do campo e gostava que sempre que jogássemos em casa ter estes 60 mil, porque assim eu jogo sempre com 12 e é uma vantagem em relação aos adversários. O melhor público do Cruzeiro no campeonato foi diante do rival. Ao todo, 61.106 torcedores estiveram no clássico. Após a Copa do Mundo de Clubes, o time celeste vai retornar oficialmente aos gramados, justamente em casa, contra o Grêmio, no dia 13 de julho. Se o resultado da partida é difícil de prever, a gente não pode dizer o mesmo da torcida. Mais uma vez, deve comparecer em peso no Mineirão.
nunca vou cansar de falar que o meu primeiro grande amor foi a torcida do Cruzeiro, a apaixonada torcida do Cruzeiro, a gigantesca torcida do Cruzeiro, que sem dúvida nenhuma foi quando eu olhei para a arquibancada, lá em 1984, bati o olho, me apaixonei, me encantei. E aí ali eu escolhi que ia ser cruzeirense para o resto da minha vida. Muito obrigado a essa nação azul que carrega esse time nas costas. E vamos que vamos. Eu chego a me emocionar quando eu vejo a torcida do Cruzeiro na arquibancada. É meu primeiro grande amor. Vamos colocar o ranking aí, Fael, que você também comenta junto com o Gão. Enche a tela, por favor, meu tio, para o povo de casa relembrar também. Ô, Bel, eu tenho falado nos meus vídeos do YouTube que se for por chateação pelos resultados no fim de 2024 ou pela SAF, o atleticano tem que deixar tudo isso de lado e encher o estádio como sempre encheu, pagar o galo na veia como sempre participou também. Sobre ranking de públicos em torneios nacionais, já falei aqui, o pesquisador João Ricardo de Oliveira, pesquisador de público de futebol desde 1989, pesquisou mais de 47 mil jogos de 1959 a 2024, só Flamengo e Corinthians estão à frente do Galo. E em médias de público de Campeonato Brasileiro, só o Flamengo